verdadeira confusão que tivemos aqui em relação a diversos documentos. Só consertar o GC aqui, ó. O documento, a confusão é tão grande que até o nosso GC aqui perdeu o ponto da... Pronto, agora. Até o nosso gerador de caracteres aqui fez confusão em relação a esse tema, que é justamente aquela questão que foi trazida recentemente, né, se tornou pública, de um questionamento que foi feito pelo Exército Brasileiro a respeito da abrangência do Decreto 11.366 e, na sequência, da portaria subsequente que o regulamentou. A confusão foi tão grande, né, e ali é um absurdo tão gigantesco, que assim que foi publicado inicialmente o Decreto 11.366, o Exército Brasileiro apresentou uma série de questionamentos, basicamente demonstrando que a publicação do decreto usurpava diversas atribuições que são atribuições legalmente conferidas ao Exército. Quando nós analisamos aqui a temerariedade, ilegalidade e inconstitucionalidade do recadastramento, nós até falamos que uma das possibilidades para justificar aquela imposição seria uma tentativa de humilhar o Exército, né? De criar ali algum tipo de constrangimento, de colocar o Exército abaixo da estrutura governamental de poder, como se estivesse dizendo que o Exército não manda em nada, que quem vai mandar é o Ministério da Justiça, uma entidade civil, que não terá ali nenhum tipo de interferência dos militares e aí tirar, esvaziar suas atribuições. E parece que essa foi a primeira leitura que o Exército igualmente fez. Esse documento, ele embora tenha sido datado de 6 de janeiro de 2023, ou seja, logo após a publicação do Decreto 11.366, ele só se tornou público agora, ele só circulou agora, principalmente por ter havido a resposta a ele. É um documento que é endereçado ao consultor jurídico adjunto do Comando do Exército, para esclarecer uma série de questões que são aqui colocadas, e que, muito resumidamente, né, o documento é extenso, a gente vai falar aqui de alguns documentos extensos. Eu vou deixar, repito, todos esses documentos vão estar lá no nosso clube de assinantes para quem quiser fazer o download e olhar aqui a sequência dos atos. Isso é até importante para que se faça, mas não dá para a gente fazer ponto a ponto aqui, porque são documentos imensos. Então a gente levaria aqui horas de live e o propósito nosso não é esse. Então, resumidamente, ele diz que o Decreto 11.366 atropelou as atribuições do Exército, que o Exército tem diversas atribuições que são conferidas por lei, que estão na Lei 10.826, e que aqui o Decreto 11.366 simplesmente colocou como atribuições da Polícia Federal, né? Atropelou a Polícia Federal. Aqui, atropelou o Exército, né? A Polícia Federal atropelou as atribuições do Exército. Então, ele coloca aqui, nas suas conclusões, né, diversos temas sobre os quais o Exército pede esclarecimento. Então, ele elenca aqui, né, a quantidade, o cadastramento de armas de fogo de uso restrito, permitido e restrito, se alcança os militares, se alcança os colecionadores, atiradores e caçadores, porque considerando que esses registros já estão em outro sistema e outro sistema no Sigma. Então ele questiona, ora, a Polícia Federal agora vai se meter no registro do Sigma, questiona o quantitativo de armas, né, se vale para todo mundo, ou se vale para pessoa física, se vale para pessoa jurídica, se não valer, quais são os limites que podem agora ser utilizados. Ele traz aqui mais questões a respeito se o limite engloba todas as pessoas físicas e que o quantitativo, né, lembrando que nós estamos falando daquelas 3 armas, né, aquele quantitativo de 3 armas, ridículo, que foi trazido, se alcança policiais, se o policial que também seja CAC, o militar que também seja CAC, também está restrito a esse quantitativo, e se não tiver, quais seriam as armas, se poderiam ser aquelas 12, de uso até 12, né, com 4 cadastros diferentes. Então ele vem aqui com diversos questionamentos, inclusive um muito importante
que é esse aqui do item G, da linha G, que diz respeito ao CAC, que antes da vigência do decreto 11.366 tenha sido autorizado a adquirir no mercado nacional ou por importação uma quantidade de arma de uso permitido superior ao limite ou que, somada àquelas já existentes em seu acervo, exceda o quantitativo estabelecido pelo artigo 4º do decreto, ou seja, aquele quantitativo de 3 armas. Basicamente, como fica a situação de quem já tinha conseguido uma autorização para comprar arma e isso agora vai ser registrado, não vai ser registrado, né? O Exército pede isso. Pergunta o que é que acontece com os requerimentos protocolizados há mais de 60 dias, porque nós temos a figura do deferimento tácito, né, da autorização tácita, trazida no decreto 9487. Se houver, se essa autorização tácita for aplicável ao caso, se o Exército ainda assim pode prosseguir na análise para negar. E aí pergunta se o CR do CAC, que passe a responder a inquérito ou ação penal, deve ser suspenso em caso de crime culposo ou só crime doloso. Faz aqui uma série de questionamentos. Para se ter uma ideia, vou deixar isso lá no nosso clube de assinantes, né? Vai até a letra O, até a linha O de perguntas. E essas perguntas simplesmente não foram logo respondidas, tanto que sobreveio a famigerada portaria para aplicar o decreto 11.366 nesse interregno. Mas surgiu agora a resposta, né, de um parecer que foi trazido pela Advocacia Geral da União, e aqui o parecer 055/2023. Eu vou pedir desculpas aqui porque o formato do parecer está em PDF e esse PDF eu não consegui ampliá-lo, eu não consegui trazer uma fonte maior aqui, então está um pouco ruim de ler. Mas o Exército, a AGU aqui, né, quem firma o parecer, a Advocacia Geral da União, que é a consultoria jurídica adjunta ao comando do Exército, traz as respostas. Parecer bastante extenso, com diversas considerações e que tem pontos positivos e pontos extremamente negativos. Pontos extremamente negativos também. Ele já diz aqui, eu destaquei alguns pontos, já dá um parecer também, deixando que é um cunho bastante provisório, porque o próprio parecer já remete à ideia de que isso é provisório, que nós teremos mais para frente uma regulamentação definitiva. Como ele bota aqui no item 7, provavelmente as questões apresentadas para análise serão melhor explicitadas no novo regulamento para a Lei 10.826. E aí, a primeira resposta logo é se o cadastramento de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, a que se refere o parágrafo 2º lá do decreto 366, alcança militares do Exército, CAC ou ICAC, porque essas categorias já constam de registro próprio. E a resposta aqui do parecer é que não alcança. Dessa forma, a competência do SINARME para promover o cadastro de armas de fogo não alcança as armas de fogo do Exército e as que constem de seus registros próprios. Nesse sentido, é o teor do artigo 2º do artigo 2º do decreto 11.366. Por isso que eu falo, não cadastre suas armas na PF, que seja do Sigma. De armas apontado no decreto não alcança as armas de fogo que constem do Exército e que constem de seus registros O povo ainda próprios. teima comigo. Aqui ele diz aqui o seguinte: mesmo que as armas de CAC não sejam cadastradas no SINARME, a Polícia Federal tem, ele diz inclusive isso, que já tem acesso aos dados do cadastro. Então não se justificaria eu vou cadastrar para quê? Isso aqui, ponto bastante Eu não vou de positivo. jeito nenhum, só se Ele segue dizendo que o quantitativo de armas é global, de fato é um quantitativo global, e aí vale para tudo, ele só reitera isso várias vezes, né, que deve ser aplicado globalmente. Então tem várias perguntas em torno desse quantitativo, e ele diz que o quantitativo global. Há aqui uma questão que é extremamente, que eu vou trazer para o ponto positivo.
Perdão, nós vimos um ponto positivo, eu vou sair do ponto positivo e trazer aqui o ponto negativo. O CAC que, antes da vigência do decreto 11.366, tenha sido autorizado a adquirir no mercado nacional por importação a quantidade de arma de uso permitido superior ao limite, ou que somada àquela já existente no seu acervo exceda o quantitativo, ou seja, quem já tinha mais de 3 armas, ou que obteve autorização para adquirir de uma vez mais de 3 armas. E aí ele diz o seguinte: os novos registros de arma de fogo devem respeitar as normas atualmente vigentes, porque ele entende que o procedimento para adquirir arma é composto por vários atos administrativos sequenciais e que, portanto, cada ato administrativo deve seguir a regulamentação vigente ao tempo da sua prática. Então ele diz aqui que, salvo o melhor juízo, o fato de uma pessoa ter conseguido uma autorização para adquirir arma de fogo sob a vigência de uma regulamentação não lhe assegura o direito de registrar essa arma com fundamento e regulamento que venha a ser revogado, a não ser que o novo regulamento disponha de regras de transição, que não foi o caso. E aqui ele usa o princípio de que o tempo rege o ato, não, tempus regit actum, porque considera atos administrativos sequenciais e separados, a partir de uma teoria jurídica, que é a teoria do isolamento dos atos processuais. Então ele diz basicamente o seguinte: mesmo que você, CAC, eu, CAC, qualquer CAC, tenha conseguido a autorização para a aquisição de armas de fogo em quantitativo total maior do que 3 armas, ou mesmo que seja uma arma, mas você já tem mais de 3 armas, isso não garante o registro. E então nós criamos aqui uma situação completamente esdrúxula de o Estado, pelo Exército, ter autorizado a prática de um ato e esse ato não ser complementado por uma alteração normativa que veio durante esse processo. Eu discordo completamente dessa leitura e acho que a falha essencial nesse raciocínio é se trazer a ideia de que a aquisição de armas são diversos atos administrativos. Não. A aquisição de arma é um processo administrativo, um procedimento administrativo que vai culminar no registro. O ato primordial é o registro, e esse ato é que é sequenciado em etapas. Porque ninguém pede uma autorização de arma de fogo para não tê-la registrada. Não faz absolutamente nenhum sentido você ter uma autorização estatal para a prática de um ato e o próprio Estado, no momento seguinte, após ter autorizado a você a praticar aquele ato, negar que ele se perfectibilize. Porque a aquisição de arma de fogo, que é autorizada pelo Exército, ela não existe sozinha. Porque não há nenhuma possibilidade de que alguém adquira uma arma e não a registre. Porque adquirir uma arma sem registro é crime. Você não tem como não registrar uma arma. A arma é adquirida e você, inclusive, só perfectibiliza a aquisição quando você já tem o registro. O registro é ato necessário à complementação da aquisição. Porque a aquisição, e aí nós estamos falando, nós vamos falar de direito civil, a aquisição de bem móvel, que é uma arma, né, digamos assim, tratando de aquisição de bens, ela só se completa com a transição, a mudança de posse efetiva sobre ela. Então, se você teve autorização para adquirir uma arma, você só se considera que você a adquiriu quando ela vem para a sua posse. E ela não vem para a sua posse sem registro. Então, se o Exército Brasileiro ou qualquer entidade que controle armas, o Exército ou o SINARB na Polícia Federal, autorizaram a aquisição de uma arma, essa autorização precisa ser entendida como alcançando o processo de aquisição inteiro, que só se completa com a tradição, com a
posse do bem vindo para aquele que o adquiriu. Então não se trata de atos administrativos independentes, autônomos e sequenciais. Não, é tudo parte de um processo que já foi autorizado. Qual processo? O de aquisição. A autorização para a aquisição de arma, ela engloba todo o processo até que a aquisição se perfectibilize, se finalize, e só se finaliza com a entrada do bem na posse daquele que o adquiriu. Portanto, eu discordo veementemente aqui desse posicionamento. Isso é extremamente contestável, tendo em vista que o ato de aquisição não existe isoladamente. Não existe isoladamente. Então, se a autorização foi concedida, ela deveria valer por todo o processo, alcançar todo o processo. Mas aqui a AGU entendeu que não. E o que é que acontece com quem recebeu essa autorização? Vai ter o seu registro negado. E aí ele vem aqui uma situação bastante curiosa. Caso o CAC tenha adquirido arma de fogo por meio de autorização com fundamento no regulamento revogado e não consiga promover o registro dessa arma devido ao novo regulamento, entende-se que é viável a aplicação analógica, deve ser análoga. Aqui não é digital e analógica, né? A aplicação análoga do disposto no caput do parágrafo único do artigo 30 do Decreto 11.366, ou seja, o CAC poderá entregar a arma de fogo não registrada à Polícia Federal mediante indenização, na forma prevista no artigo 48 do Decreto 9.847, ou transferir no prazo de 30 dias para terceiro interessado na aquisição, até que o tema seja devidamente regulamentado. Como? Como que o CAC vai entrar na posse de uma arma que não foi registrada? Ele tirou como? Ele recebeu como? Se a arma não está apostilada para ele. Como é que ele conseguiu pegar essa arma? Ele vai levar vai entregar onde? Não existe, ele não pode entregar o que não chegou na mão dele. Não foi perfectibilizada a aquisição. Então isso aqui não faz absolutamente nenhum sentido, até do ponto de vista procedimental prático, não faz nenhum sentido. Você vai entregar uma coisa que nem está com você. Mas infelizmente é o que está aqui colocado. Chega a ser ridículo. E país de merda. Tá, Gil. E ele diz que aqui ele vai prosseguindo em outros tempos, né, em relação à autorização tácita. Ele diz que deve considerar a autorização tácita, mas que não impede o Exército de prosseguir na análise. Diz aqui em relação à perda do CR que não alcança os crimes culposos, né, e vai prosseguindo aqui respondendo as questões do Exército, principalmente aquelas relativas à quantidade de armas. Valor de indenização, ele diz que o Exército pode passar vai usar o mesmo critério que foi definido, né, aqueles critérios para as campanhas de desarmamento. Diz que o Exército também pode receber armas, estabelece que a validade dos CRAFs agora deve ser também análoga à da Polícia Federal, né, tirar aos 10 anos e passar para os 5 que foram reduzidos. Como proceder à reavaliação de CR? Ele diz que os CRs continuam válidos pelo período de 10 anos e que aí vai precisar que ele deixe uma forma lacônica de como vai ser revalidada esses documentos que precisem ser validados a partir do seu vencimento, mas nós temos lá no decreto, né, uma disposição que prorrogou a validade, né, dos registros que venceram depois do decreto, mas em linhas gerais são as respostas que trazem alguns esclarecimentos, né, a respeito da possibilidade de não alcançar, e aí nós vamos ter um grande impasse, né, se ele diz aqui que não, quer dizer, teríamos, porque a gente vai ver já um documento subsequente. Então, esse documento está aqui, eu vou deixar lá no clube de assinantes, ele traz aqui, ele tem um no final dele, quem quiser inclusive acessar, esse final dele é muito bom porque ele consolida as respostas. Ele traz aqui a pergunta e a conclusão da resposta. Né? O cadastramento alcança a arma de CAC? Não alcança. Ele diz que não alcança. Quantitativo de armas para todo mundo, pessoas físicas e jurídicas para todo mundo. E aí vai repetindo que isso foi para todo mundo. Aí ele coloca que
o limite, várias perguntas foram feitas nesse sentido. Diz que o CAC não tem autorização de registrar armas que já tem, mesmo que já tenha recebido a autorização de aquisição, e é esse o ponto aqui que eu considero temerário, o ponto que eu mais discordo é esse daqui, em relação a essa autorização. Faz aqui a previsão da autorização tácita, diz que vale, mas que o Exército pode caçar, pode continuar. É autorização tácita, mas ele pode prosseguir na análise, e se não tiver de acordo, ele caça. É o que está aqui sendo colocado. Fala dos crimes apenas dolosos, não falando de crimes culposos. Aqui diz que o próprio Exército deveria ser credenciado para receber armas que não tenham situação regular. Aqui ele diz que, como não há mais prazo para emitir o CRAF pelo Sigma, que prazo deve ser seguido, e ele propõe que seja o prazo do SINARB, da Polícia Federal. Aqui ele diz sobre a suspensão de novos registros, se o Exército pode receber os pedidos e simplesmente não apreciar, ele diz que não deveria receber, a ideia é que não receba. Aqui ele diz que, se entender pelo recebimento, isso deve ser sobrestado, e aí o prazo também fica suspenso. E aqui a última pergunta: como proceder em relação à revalidação do CR, tendo em vista que o dispositivo que fixava o prazo de validade desse registro foi revogado. E ele coloca aqui que simplesmente o certificado de registro concedido aos clubes e às escolas de tiro, sob a vigência do parágrafo 10 do artigo 12 do decreto 9847, deve permanecer com prazo de validade de 10 anos, uma vez que o decreto novo, não, 11.366, não apresentou dispositivo determinando a ação administrativa no sentido de revalidar o certificado de registro concedido aos clubes e às escolas de tiro, e fica no ar. Não diz aqui, basicamente ele diz que não tem uma regulamentação vigente ainda sobre isso. E aí nós temos uma questão interessante. Quando a AGU, ou alguém da AGU, emite um parecer em resposta a um dos órgãos que eles assessoram, esse parecer precisa ser chancelado, aprovado pelo superior hierárquico. E nessa aprovação, muitas vezes nós temos alguma complementação ou alguma retificação. E aqui nós tivemos. E aí ficou uma confusão maior. Nós vamos ver aqui agora. O despacho de encaminhamento do parecer que nós acabamos de ver ao Exército. Ele aprovando o parecer com as seguintes considerações adicionais. Ele coloca aqui, com as seguintes considerações adicionais, sobretudo a partir da portaria 299, que é a portaria que colocou a forma de execução do decreto 366. E aí ele vem fazendo aqui algumas questões pontuais bastante interessantes, inclusive ele ratifica que não houve alteração em relação às classificações de arma de uso permitido e de arma de uso restrito. Muita gente perguntando isso, muita gente em dúvida. Esse decreto 11.366 não alterou a classificação. O que foi trazido desde 2019 como de uso permitido, continua até hoje de uso permitido. Isso provavelmente vai ser alterado com a regulamentação definitiva lá no nosso grupo de fachada, ou no grupo de trabalho, nosso não, no nosso sentido brasileiro, mas no grupo de trabalho do Ministério da Justiça. E aqui ele faz uma consideração que é uma sobreposição em relação ao cadastramento. Ele deixa uma coisa no ar aqui. Note-se que não estão sendo cancelados os registros legitimamente concedidos na forma da regulamentação anterior pelo comando do Exército, mas suspensos os novos registros de CAC e suas renovações, e nem mesmo está sendo promovida qualquer alteração nas competências da Força Terrestre, o que de fato seria ilegal, ou seja, não se pode transferir a atribuição que é do Exército para a Polícia Federal. Ainda para as armas de uso restrito, são prorrogados os prazos de validade dos registros vencidos após a publicação do referido decreto, que não podem ser renovados até que sobrevia nova regulamentação. E aí ele prossegue. Como já tratado no parecer 55, em resposta ao questionamento A da FPC, a determinação para registro de uso de armas de uso permitido e de uso restrito, de forma geral no SINARB, não incluiria aquelas existentes em registros
repetiu aqui o existentes no comando do Exército. Não obstante, parece haver compreensão conflitante com esse posicionamento, posto que o Decreto 11.366 prevê no artigo 2º que todas as armas de uso permitido e de uso restrito serão cadastradas no SINARME, ainda que cadastradas em outro sistema, tendo sido publicada na data de ontem a portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública 299, regulando exatamente essa necessidade de cadastro também no SINARME das armas de fogo, mesmo que eventualmente constantes nos registros do SIGMA, motivo pelo qual, neste segundo registro, deverão ser apresentadas as comprovações relativas aos registros no SIGMA. Portanto, cumpre observar que as competências do Comando do Exército estão mantidas, cumprindo eventualmente ao Ministério da Justiça justificar a necessidade de novo cadastro, se vier a ser instado nesse sentido. A aprovação do parecer aqui faz uma imensa confusão, porque enquanto o parecer diz que o cadastramento não pode atingir as armas do SIGMA, a aprovação do documento feita pelo superior hierárquico da AGU diz que, na verdade, o cadastramento não tirou competência do Exército, mas que vai caber ao Ministério da Justiça justificar por que ele precisa de um novo cadastro, caso ele seja provocado a tanto. Então ele admitiu que o cadastramento seja feito. A aprovação do parecer aqui contraria o próprio parecer. O parecer, como nós vimos, deixou absolutamente claro que não alcança. A conclusão do parecer aqui é que o cadastramento de armas não alcança as armas de fogo do Exército e as que constem de seus registros próprios. Mas o despacho de aprovação deixa a entender, porque não traz isso explicitamente, que a competência do Exército foi preservada. Foi preservada como? Se puxou uma atribuição que era do Exército para o SINARME. E ainda diz que neste segundo registro, que ele chama aqui de registro, nós vimos aqui na nossa transmissão sobre isso, que de fato é registro, porque vincula o proprietário à arma, isso é registro, não é cadastro, deverão ser apresentadas as comprovações relativas ao registro no SIGMA. Ou seja, ele diz que como o cadastramento exige que o CAC, ou o possuidor de arma registrada no Exército, mostre o registro dela no SIGMA, que então não se trata de um novo registro. Se trata de manter o registro no SIGMA, mas cadastrar no SINARME. Então ele acaba admitindo. Isso aqui acaba admitindo o cadastramento, contrariamente àquilo que o parecer pontuou. O que é que vai prevalecer? Provavelmente vai prevalecer o despacho de aprovação, porque é trazido pelo superior hierárquico. Então, a ideia é que o cadastramento prosseguirá de acordo com esse parecer, ou melhor, com esse despacho de aprovação. E aí ele prossegue aprovando os demais termos apenas com algumas observações. Então, quem estava esperando, e eu nesse ponto confesso que eu era um dos que esperavam, um esclarecimento maior dessa temática a partir do Exército, né, ou da AGU, desses questionamentos do Exército, é uma enorme decepção. O parecer nesse ponto diz uma coisa, que o cadastramento jamais poderia alcançar as armas dos seus registros próprios. O despacho de aprovação faz um contorcionismo, um malabarismo jurídico para dizer que, na verdade, não houve atropelo das atribuições, mas que o Ministério da Justiça tem que justificar a razão de um novo cadastro. O Ministério da Justiça não fez nada disso, não tem nenhuma sequer provocação. Então, no fundo, acabou admitindo. É aquele meme, né? Era ruim, ficou bom, não estava bom, estava ruim, e aí piorou de novo. Aí, pessoal, vocês veem a merda que tá. Um diz uma coisa, o outro diz, eu confirmo, mas... O Brasil tá difícil, hein? Vai piorar mais. E, lamentavelmente, esse posicionamento a respeito das autorizações que já tinham sido expedidas, né, que eu não concordo de modo nenhum, de forma alguma,
porque, na verdade, não sei se é um desconhecimento ou alguma divergência na compreensão do que é o procedimento de aquisição de arma, ele precisa contemplar todo o procedimento até que o adquirente se invista na posse daquilo que adquiriu. E ele não se investe na posse do que adquiriu sem o registro. Então, jamais se poderia dividir no processo de aquisição a expedição da autorização com o registro. O registro é mera consequência do processo de aquisição. E se a aquisição foi autorizada, o registro precisa ser efetuado. Isso aqui não tem nenhum cabimento. E o cadastramento está aí, essa verdadeira confusão, cada um dizendo uma coisa, e é como se um parecia afirmando de um jeito, o outro diz que está certo, mas está errado. Então, infelizmente, é essa a realidade. Vocês verem a bagunça aí, pessoal. O cadastramento, deixa um like aí, segue o canal. Olha a temerariedade de se impor armas de uso restrito circulando nas vias públicas sem nenhum tipo de proteção continua acontecendo, e muito em breve nós deveremos ter diversos casos dessas armas sendo roubadas por criminosos que estão monitorando os postos de recadastramento. Então é isso que a gente tinha para trazer aqui para hoje. A live ficou um pouquinho mais estado. Recadastramento